Oi, gente, bem-vindas. Bem-vindas ao nosso primeiro chá comigo. Tô preparando tudo aqui. Tudo preparadinho. Sejam bem-vindas. Olá, olá. Vocês estão com o chazinho pronto? Vocês trouxeram o seu chá? Eu tô com o meu chá aqui, hein? Meu chazinho delícia. Oiê! Gente, hoje o dia não tá perfeito. Já tomar chá? Aqui em Ubatuba tá um frio, uma chuva. Tô terminando de preparar meu chá enquanto o pessoal vai chegando. E a gente vai falar sobre criação de conteúdo. Meu chazinho aqui. Chazinho. Vocês fizeram o chá de vocês? Espero que sim, hein, gente. Isso é pra ser de verdade. É pra gente tomar nosso chá da tarde, de verdade. Mari, cadê seu chá? Nathalie, oi. É Nathalie ou é Nathalie? Acho que é Nathalie, né? Conta aí pra gente. Oi, oi, bem-vindas. Bem-vindas. Tô me ajeitando aqui, gente. Eu fiz uma bolsinha de água quente pra colocar no pé. Sou muito velha. Muito velha. Tenho frio no pé. Oi, Si. Nathalie. Bem-vinda. Bem-vinda, Si, Natália, Nath. Nossa, um monte de Natália, Nath, Nathalie. Carol. Oi, Carol. Bem-vinda. Chá de camomila. Delícia. Si, que chá você fez? Me conta. Chimarrão, né? Você tá com seu chimarrão? Simone, conta aí se você fez o seu chimarrão. Acho que a luz tá boa, né? Olá, professora Cíntia. Oi, oi. E aí, gente, vamos começar então? Deixa eu ver que horas são. 4:03. Bom, então, para começar, eu vou contar para vocês que eu tive essa ideia de fazer um encontro semanal para a gente falar de algum tema importante para o nosso negócio, para a construção do nosso negócio. Mas não. Primeiro que eu tô cansada dessa história de live. Se você fez um. Que bom. Essa coisa de live, muitas lives e muito conteúdo e muita coisa louca, esse Instagram não para, muitas sempre novidades, sempre muita cobrança para essa constância, né? Esse nunca parar, sempre produzir. E então, o primeiro conceito, vou colocar o título, Mari. O primeiro conceito, peraí, vamos ver se eu consigo. Ele não tá entrando aqui. Vou colocar aqui. Peraí, gente. Oi, Cá. Etapas para criação de conteúdo. Aqui. Fixar. Pronto. Pronto, dona Mariana. Feito. O que eu quero deixar claro? Né? Eu quero deixar claro, deixa eu colocar aqui que acho que vai até melhorar o áudio para vocês. Eu quero deixar claro que a minha proposta no meu Instagram, o meu trabalho, é que a gente sim consiga se fortalecer profissionalmente, que a gente consiga atuar com o nosso propósito, porque eu realmente acredito que é através do trabalho que a gente consiga entregar para o mundo o nosso melhor. E é muita sacanagem a gente não conseguir fazer isso, né? Seja por muito que a gente se cobre, seja por muito que o mercado nos cobra, ou que a sociedade nos cobra, ou por nossas inseguranças, nossos medos. Eu acho que é uma judiação a gente não conseguir fazer isso. Então,
Eu tenho isso como projeto meu, né? Que a gente consiga se fortalecer e consiga atuar a partir da nossa verdade, do nosso propósito, levando a nossa causa para o mundo. E que a gente ganhe dinheiro com isso, naturalmente. Mas não por isso precisa ser nesse ritmo louco, alucinado, com essa loucura, com essa cobrança, com todo esse fervo que a internet nos causa. Eu acredito que exista um outro caminho, e se a gente fala tanto de humanização, se a gente fala tanto de respeito ao tempo, se a gente fala tanto de autenticidade, protagonismo, não tem como a gente não partir da gente. A gente precisa exercitar isso dentro da nossa atuação, a gente precisa ter isso na nossa vida, para poder mostrar para as outras pessoas que isso é possível, para poder falar de autonomia, falar de protagonismo, falar de respeito ao tempo. Isso precisa funcionar com a gente também. Então eu vejo essa diferença da gente falando para mulheres sobre calma, faça uma meditação para ter paciência para o bebê chegar, cuide não fique ansiosa, tem que respeitar o tempo do bebê. Só que a gente está aqui louca, tendo crise de ansiedade porque não consegue produzir o suficiente ou que acha que tem que ser produzido no Instagram. Então a gente precisa começar a trabalhar isso na gente. Esse é o meu princípio fundamental. E um segundo princípio é que seja verdadeiro, né? É que a gente seja muito verdadeiras e que a gente realmente consiga criar conexão através do nosso trabalho. Então, assim como eu desejo criar conexão com vocês, com esse meu trabalho, eu sei que vocês desejam criar conexão com as clientes de vocês, as gestantes, ou independente da área que vocês atuam, mas uma coisa que a gente tem em comum é que a gente precisa se conectar. E precisa ser verdadeira essa conexão, né? Precisa ser de coração para coração. Não tem como a gente fingir. A gente não é um produto que a gente consiga convencer as pessoas a comprar sem precisar. Não, a gente sabe que a gente tem algo bom para oferecer para o mundo, a gente sabe que a gente pode ajudar pessoas a se transformarem, a gente pode caminhar ao lado de pessoas para vivenciarem essa transformação, e isso é feito a partir da nossa verdade. Não tem como a gente disfarçar, ser uma coisa que a gente não é. Então eu sempre tento trazer isso para o meu trabalho, quem eu sou de verdade, o que eu acredito de verdade, o que eu pratico de verdade, para que minha comunicação seja verdadeira. Então, por isso que eu pensei no chá, porque o chá é uma coisa muito familiar para mim, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Minha avó sempre tomou o chá das 5 dela, como eu contei lá no post, né? Então, o chá faz parte da minha vida familiar, é uma referência afetiva. Então, eu quis trazer para esse espaço para a gente tentar desacelerar um pouco essa coisa louca de Instagram e, putz, vamos aprender, mas vamos fazer com prazer, vamos fazer com alegria, vamos trazer afeto para o nosso aprendizado, para a nossa atuação, para o que a gente está fazendo por aqui, né? Então, eu espero que vocês estejam com o chazinho de vocês. Eu estou com o meu chazinho aqui, chá com leite, não sei se vocês já conhecem. Os ingleses tomam chá preto com leite. Então a gente faz o chá, daí joga um golinho de leite para dar uma esfriadinha. Mas na minha versão vegana, eu coloquei leite de coco e minha avó deve estar se revirando no caixão por causa disso, mas é isso, né? A gente vai fazendo as adaptações culturais da época. Eu coloquei um leite de coco, tá uma delícia, porque eu não tomo leite de vaca. Recomendo muito que vocês experimentem, inclusive. Então vamos lá. Prontas? Doula Catarina, é muito importante ter essa visão, nunca tinha pensado assim. Pois é muito louco, né? Como a gente, se vocês fizerem essa reflexão de, pera lá, será que eu estou exercitando aquilo que eu falo? A gente vai ver várias incongruências, a gente vê várias coisinhas que, putz, olha só, estou aqui tendo crise de ansiedade falando para a gestante não ficar ansiosa, né? Então, pera lá, vamos fazer uma pausa e vamos se cuidar. E é possível, existe um outro caminho. Você também é vegana, Catarina? Eu não sou vegana, eu sou vegetariana, na verdade. Mas eu já cortei leite, eu vou cortando as coisas e reduzindo ao máximo aquilo que eu ainda não consegui cortar. A manteiga, por exemplo. Se bem que eu uso manteiga de coco também de vez em quando. Vamos lá. A gente tem bastante coisa para falar. Se a gente não conseguir falar tudo hoje, não tem problema nenhum, eu vou continuar gravando stories, eu tenho o canal do Telegram, onde eu estou gravando um áudio por dia, que também é uma maneira da gente suavizar esse volume de conteúdo, cada um escuta no seu tempo,
quando tem vontade, se tem vontade, então tá lá o canal, eu tenho gravado áudios lá também. Inclusive no final dessa live eu vou enviar o mapa mental, porque eu fiz um mapa mental aqui, um resuminho de tudo que a gente vai falar, e eu vou colocar esse mapa mental lá no canal no Telegram, tá? Se vocês não estão lá e querem estar, tem o link na minha bio. Se vocês não estão lá e não querem estar, mas querem o mapa mental, manda um direct pra mim, me manda um oi pra pedir que eu mando pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Então eu anunciei essa live como sendo, falando de 4 etapas para o desenvolvimento da criação de conteúdo. Então a gente tem essas etapas, porque o que a gente geralmente pensa, né? Eu vou fazer um post do quê? Aí a gente fica lá pensando, matutando, acho que hoje eu vou escrever sobre, os tipos de parto, sei lá. Acho que hoje eu vou escrever sobre um óleo essencial. Da onde vem essa ideia? Vem da sua cachola? Você fica lá matutando, pensando, nossa, eu preciso pensar em alguma coisa para escrever e não sei o quê. Da onde vem essa falta de ideias para gerar o conteúdo? Então eu vou dizer da onde vem. Vem da pouca conexão com a sua audiência. Porque quando você se conecta com a sua audiência e você conversa, e você pergunta, e você faz as caixinhas, e você faz enquetes, e você até manda mensagens no direct. Hoje, por exemplo, eu gravei uns stories pedindo ajuda para responder uma pesquisa, falando, olha, eu quero conhecer um pouco mais de vocês e alguém quer participar? Eu tenho umas perguntas para fazer sobre vocês. Isso é o mapeamento da persona. E a gente vai falar sobre persona em outro momento, eu vou voltar nesse assunto não hoje, depois eu falo sobre isso. Mas é isso, quem é ali a sua audiência? Quem que está ali lendo o seu conteúdo? Quem que está interessado no que você está falando? Você precisa conhecer essa pessoa, você tem que saber se falar com ela de tipos de parto é realmente importante, se é isso que ela quer saber, né? Então, partindo desse mesmo pressuposto de que a gente quer criar conexão, de que a gente quer agir com verdade, que a gente quer ser verdadeira ali, a gente precisa perguntar. Não adianta a gente ficar supondo o que a nossa audiência quer saber. Então, a gente primeiro, né, antes de mais nada, vai fazer uma pesquisa. Eu queria que vocês tivessem caderno e caneta. Vocês estão com caderno e caneta para anotar? Ou não? Mário, por que você fez essa cara? O que é isso? Vocês estão com caderninho e caneta para anotar? Yes? Minha intenção é que vocês saiam com um objetivo claro do que fazer daqui, tá? Que não seja só vocês vão ouvir e não fazer nada. Com o que eu tô falando, com o que eu vou passar aqui, vocês vão conseguir já montar alguma coisa, tá bom? Marine! Olá, Marine! Então, vamos lá. Então, a primeira etapa é a pesquisa. A gente vai pesquisar para entender o que é o conteúdo que a gente tem que entregar. Porque não é nem aquilo que a gente acha que a gente supõe que é, nem aquilo que a gente inventa que é aquilo que a nossa audiência quer. É o que a nossa audiência quer misturada com o que a gente tem a oferecer, com o nosso conhecimento, tá? Então a gente vai associar essas duas verdades, porque nós somos pessoas verdadeiras e reais, conversando com pessoas verdadeiras e reais. A gente não está num palquinho dando palestra, olhando para uma multidão que a gente não conhece. A gente vai lá olhar as pessoas no olho e falar, é isso mesmo que vocês querem saber? Vocês têm certeza? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu fale mais sobre isso? Então a gente vai pesquisar. Qual é o objetivo? Então, digamos que vocês pesquisaram, vocês podem até já pensar em alguma ideia, se alguém já comentou num post, eu queria saber mais sobre isso. Se alguém já mandou uma mensagem, nossa, que legal, eu não tinha pensado nisso. Se alguém já mandou um direct querendo tirar alguma dúvida. Tudo isso é conteúdo, tudo isso são elementos, e eu vou além, são joias que a gente recebe da nossa audiência para poder saber o que ela realmente quer. Então, primeiro, vocês vão ter que ter uma planilha, vocês vão ter que ter um Word, salvo lá, persona, e tudo que escreverem para vocês vão escrever, vão anotar. Me perguntaram sobre isso, eu vi que estão com dúvidas sobre epísio, eu vi que elas têm dúvidas sobre pega do bebê, eu vi que elas me perguntaram para que serve o óleo não sei o quê.
Então, tudo que vem vindo de perguntas, de comentários, vocês vão anotando, porque a gente não tem mais um cérebro para guardar tudo, né? Não dá para guardar tudo. Então, vai anotando, tenha sempre um bloquinho de mão, vai anotando, né? Fico pensando que sei e não estou colocando na prática. Pois é, Mari, é isso. Geralmente a gente faz isso mesmo. Vale a pena colocar na prática porque faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu perguntei para vocês o horário dessa live, eu perguntei para vocês o tema da live, eu perguntei para vocês para me ajudar com a resposta da persona. Eu estou pedindo tudo para vocês. Eu não estou fazendo nada da minha cabeça aqui. Tudo que eu estou fazendo, gente, meus cílios, Marie, é filtro do Instagram. Depois eu ensino vocês, gente, que eu não vivo mais sem filtro. Passei dos 40, né? Não dá pra ficar sem filtro mais. Deu calor já o chazinho. Então, voltando. Vocês vão planilhar, vão ter lá um bloco de anotações para anotar tudo que a sua persona, com a sua audiência, que as pessoas que conversam com você no Instagram te comentam, perguntam, sugerem, etc. Tá? Tudo isso vai ser anotadinho. Então, digamos que você tem aí, já te respondo quando as pessoas não respondem. Então, digamos que você tem aí uma pergunta, alguma coisa uma pergunta que já surgiu, de qualquer pessoa que te segue, seja no Instagram, seja por e-mail, uma gestante já te perguntou, sei lá, tem lá uma pergunta. Ok. Qual é o objetivo do seu post? O que você quer com esse post? Eu acho que eu quero levar informação. Quero que as pessoas tenham informação sobre isso, tá? Mas não é só isso. Eu vou te falar quais podem ser os objetivos de um post. Anotem. Pode ser de autoridade e você vai mostrar, a live vai ficar salva, sim. Sim, Catarina, fica tranquila. Você pode mostrar que tem autoridade, mostrando a sua experiência e falando de um conteúdo que você sabe profundamente. Conexão. Você vai fazer as pessoas se conectarem com você. Então, você vai contar alguma coisa da sua jornada, um desafio que você teve, uma dificuldade que você teve, como foi no começo da jornada, do seu trabalho, o que você mais tem dificuldade de fazer, ou algum objetivo, algum desafio que você conseguiu superar. Então, você gera conexão, as pessoas se aproximam de você, tá? Reflexão. Um objetivo de reflexão é fazer as pessoas falarem, putz, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Geralmente a gente consegue fazer isso quando a gente cutuca uma dorzinha. Por exemplo, eu fiz um post lá falando da síndrome da impostora. Eu falo, pois é, a gente fica... Ou então até mesmo que eu falei aqui, a gente fica aí falando para as gestantes, tenha paciência, não fique com ansiedade, o bebê vai chegar no tempo dele. E a gente está aqui roendo as unhas com ansiedade por causa do tanto de post que a gente acha que tem que fazer. Então eu posso escrever um post sobre isso. Eu falo, como assim você fica falando para outra fazer uma coisa que você não pratica? Eu dou uma cutucada e gero uma reflexão. Putz, é verdade, olha só, preciso pensar nisso. Né? Isso é um post de reflexão. Posicionamento. Um post de posicionamento deixa claro o seu posicionamento. Então eu posso escrever um post dizendo assim, eu sou a favor, sei lá, vou falar uma coisa bem louca assim. Eu, como doula, atendo uma mulher que escolhe cesárea. Tá? É um post que eu não fiz ainda, mas eu posso fazer. Se uma mulher chegar para mim e falar, Marina, eu quero fazer preparação de parto, quero fazer educação perinatal com você, mas eu muito provavelmente vou para cesárea, eu vou falar, bora, vamos, porque eu escolho pelo protagonismo da mulher. Eu não estou aqui para dizer o que uma mulher tem que fazer da vida dela ou não. Eu vou passar todas as informações e vou apoiar as escolhas dela. Então, eu estou fazendo um posicionamento. Uma consultora de amamentação pode fazer um posicionamento, que inclusive já rolou esse posicionamento um tempo atrás, de que sim, tome sua cerveja se você está amamentando. Pelo amor de Deus, tome sua taça de vinho. Seja uma mulher feliz, para de ficar como é que chama? Anulando só porque você está amamentando. Já rolou posts desse. É um posicionamento bem firme e que faz a gente ver que aquela pessoa tem uma opinião muito forte. Esses posts geralmente geram bastante engajamento porque as pessoas vão falar tanto que te apoiam como que discordam de você. Então você precisa estar ciente de que quanto mais pessoas discordam, vai ter o mesmo tanto ou até mais gente que concorda, gente que nunca teve coragem de dizer o mesmo,
gente que tinha dúvida e, nossa, quando vê que você se posiciona, fala, putz, é isso, eu também acredito nisso. Então é uma maneira muito forte de atrair a sua audiência, de falar, olha, eu tô aqui pra isso, assim como o meu posicionamento, como eu tenho falado nos últimos posts. Chega, eu não vou ficar me matando. Existe uma outra maneira mais respeitosa da gente produzir conteúdo. Né? Então esse é um posicionamento meu. Eu não vou nunca ensinar vocês que vocês têm que fazer 4 posts por dia e ficar virando madrugada para poder alimentar o Instagram. Nunca vou fazer isso. É um posicionamento. Informação é informação. Vocês vão transmitir uma informação técnica com profundidade, com elementos que mostrem que vocês têm conhecimento sobre isso. Engajamento. Geralmente são os posts que a gente termina com uma pergunta. Como é isso para você? Quando você puxa a conversa. Escreve aqui para mim uma sugestão. Ou, por exemplo, comente aqui me indique um perfil que você segue. Aí você faz as pessoas escreverem nos comentários. Isso gera engajamento. A partir disso você pode fazer perguntas, você pode aprofundar o papo. E você consegue se aproximar, estabelecer uma conexão maior com a sua audiência e conhecê-la melhor. Pequena vitória. Pequena vitória são uns posts assim, como fazer tal coisa. É uma coisa simples, pontual, mas que ensina alguma coisa, sabe? 3 passos para tal coisa. É simples, pontual, mas ensina, entrega alguma coisa e a pessoa vai conseguir colocar em prática. Então, por exemplo, se eu ensinar vocês como não ter medo de gravar vídeo. Gente, façam um pequeno vídeo para o Stories, que daqui 24 horas ele vai sumir, vocês nunca mais vão precisar olhar e nem morrer de vergonha. Aí você vai lá, grava um videozinho no Stories e ufa, venci, consegui. A sensação de pequena vitória. Que mais? Bom, depois disso tem os teasers, que são aqueles tchananã, em breve novidades, quando você vai lançar alguma coisa. A antecipação, que é quando você vai vender uma consultoria, por exemplo. Gente, semana que vem vou abrir o carrinho, a partir de semana que vem inscrições abertas para a minha consultoria. E daí o post de venda mesmo, aqui está o post, como eu fiz, Jornada da Doula, inscreva-se, escrevendo tudo como é que é e tal. Vocês perceberam que tudo isso que eu falei são objetivos de um post? Então vocês podem listar esses objetivos, tá? Deixem eles listadinhos. Quando vocês forem fazer um conteúdo, vocês vão falar, tá, então a minha audiência tem dúvidas sobre esse tema, sobre pega do bebê. Mas eu quero fazer um post com o objetivo de engajar, eu quero que as pessoas conversem comigo, quero respostas, eu quero saber, quero ouvir minha audiência. Então eu vou falar da pega do bebê, mas eu quero saber como foi a pega para elas. Então eu vou contar, Tati, para vocês. Então eu vou falar assim, gente, vou colocar aqui uma foto da pega. E eu quero saber se por acaso alguma vez na vida vocês conseguiram identificar essa pega de primeira, que foi super fácil, assim, ó, só olhar a foto e sei o que é pega do bebê. As pessoas vão escrever. E ainda mais se você der uma cutucada, sabe? Porque, gente, pelo amor de Deus, a amamentação é processo, é tempo, é conexão. Não dá para saber de um dia para o outro. Calma, você não tem que aprender tudo de um dia para o outro quando seu bebê nasce. Como foi isso para vocês? Você conseguiu sacar o que é uma pega boa logo quando você olhou seu bebê fora da barriga? A galera, a mulherada vai chover resposta. Vai chover resposta, porque elas vão compartilhar como foi difícil, os desafios, como ficaram com medo. E aí vocês podem continuar a pergunta nos comentários, geralmente com uma pergunta. É mesmo? Isso aconteceu com você? Mas e aí, como que você resolveu? Assistir vídeos te ajudou? Aí ela vai falar, putz, me ajudou muito assistir um vídeo. Porra, você já sabe que você pode gravar um vídeo sobre pega. Que isso vai ser bom para sua audiência. Né? Então, quanto mais a gente conversa, voltando, quanto mais a gente se aproxima e conversa, mais a gente entende exatamente o que a nossa audiência quer. Então, listem os objetivos. Escolham um. Beleza, eu quero este objetivo de engajamento. Legal. Qual vai ser o tema do post? Então, o tema do post vai ser pega. Ok. Preciso buscar referências sobre isso? Putz, preciso ler um pouco, preciso ler algumas coisas para lembrar direito como é que é essa história da pega, as posições, o peixinho, boquinha para baixo, boquinha para cima, não sei o quê. Vou dar mais uma lidinha para me sentir segura e confortável. Ou, putz, não, sou consultora, para mim isso tá, né, já sei disso há muito tempo, não preciso pesquisar nada. Ok. Gente, essa foi a primeira etapa para a gente escrever um conteúdo. Pesquisa. Parem e pensem, conheço minha audiência?
Deixa eu perguntar lá um pouco então. Deixa eu fazer um enquete nos stories. Gente, vocês querem que eu fale sobre pega do bebê ou vocês querem que eu fale sobre desmame? Aí eles vão escolher. Elas vão escolher. Poxa, escolheram, pronto, você sabe o que elas escolheram. Aí você pensa, que tipo de conteúdo, qual o objetivo? Quero engajar, quero mostrar minha autoridade, quero trazer uma reflexão sobre esse tema, certo? Então a gente está parando, respirando, sentindo o vídeo, né? Deu uma pausada, mas voltou, eu acho, gente. Tá tudo bem aí? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Escrevam aí se tá tudo certo, por favor, só para eu saber se a conexão tá certa, que vocês estão me ouvindo, que eu não tô falando aqui com um celular. Tá tudo bem? Voltou? Beleza, Tati, obrigada. Então, tá tudo bem até agora? Vocês entenderam que não adianta a gente sentar na frente do Canvas e falar, nossa, e agora? Será que eu faço uma foto? Será que eu faço uma frase? Isso que faz a gente perder tanto tempo. Porque a gente fica lá no Canva falando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vamos voltar, vamos respirar, vamos conectar e pensar, calma, o que a minha audiência quer ouvir? Primeiro. Segundo, qual é o meu objetivo? O que eu quero entregar para a minha audiência? São esses objetivos que eu listei, ok? Então agora a gente vai para a segunda etapa, que são os tipos de conteúdo. Então, com o caderninho aí para anotar? Nossa, já foi meia hora de live. Vamos lá. Vai dar tempo. Tudo tranquilo. Tipos de conteúdo. Conta uma história. Então, o conteúdo conta uma história. Então, eu vou usar esse post para contar como foi o meu processo de puerpério. Vou mudar a amamentação agora, tá, Tati? Por exemplo. Então, eu vou contar a minha história, certo? Então, digamos que lá em cima, nos objetivos, eu tenha escolhido conexão. Eu quero que a minha audiência se conecte comigo, se identifique comigo. Então, eu vou escolher um tipo de conteúdo que possibilite isso. E, geralmente, contar uma história é um tipo que, uau, gera muito conteúdo. Quando eu escrevo sobre o meu puerpério, quando eu escrevo sobre os desafios que eu passei, quando eu escrevo sobre como era não conseguir dormir, quando eu conto sobre como foi a amamentação, eu geralmente recebo respostas até no meu direct. Nossa, Marina, é muito bom ouvir como você fala, porque é muito louco como você se transformou através do seu puerpério. Isso é ouro, gente, isso é ouro. As pessoas virem abrir o coração no direct pra gente, é ouro. Então, se vocês já têm recebido mensagens no direct assim, é porque vocês realmente estão conseguindo se conectar. Estão conseguindo fazer essa conexão com a sua audiência. Tati, você gosta de puerpério? É, né? Claro. Tá tudo ali na mesma sopa caótica. Então é isso, contar uma história é um tipo de post que conecta muito, cria identificação, cria conexão, traz. Você pode depois fazer uma pergunta, se você tem o objetivo, lembra de gerar engajamento, você fala, me conta um pouco do seu maior desafio do puerpério. Pronto, você termina com uma pergunta, você estimula o engajamento da sua audiência. Defende um ponto de vista, é um outro tipo, quando você defende um ponto de vista. Tá? Então, geralmente, esse defender o ponto de vista está relacionado lá a posicionamento, né? A autoridade. Então, quando você escolhe o seu objetivo, lembrando de novo, escolher o seu objetivo, putz, não, hoje eu quero escrever um post de posicionamento, quero deixar firme aqui uma opinião minha. Aí você vem no tipo de conteúdo e fala, vou fazer o post que defende um ponto de vista. Então, eu vou falar que eu acho que mulheres que amamentam tem todo o direito de tomar uma taça de vinho para relaxar quando querem. Certo? Estou defendendo o meu ponto de vista. Ou recrimina uma ideia. É um outro tipo de post. Recrimina uma ideia. Então tá todo mundo aí no mercado falando que, sei lá, o que todo mundo aí no mercado fala? Que doula não pode atender mulher que escolhe cesárea.
É o que a maioria das pessoas falam. Aí eu vou lá e falo, eu acho que não tem nada a ver. Se vocês levantam a bandeira do protagonismo, por que vocês querem que a mulher faça o que você acha que é certo? Se ela quiser ir para uma cesárea, ela vai. E eu vou fazer o trabalho de preparação com ela. Tem tanta coisa para se aprender, tem tanta coisa no ciclo gravídico puerperal que eu posso ajudar essa mulher. Por que eu vou ficar encanando que ela está escolhendo a cesárea? Talvez ao longo do caminho ela até mude de opinião com as informações que eu passar para ela. Então esse é um post que recrimina uma ideia comum no mercado. Então é legal fazer... Ai, vinho. Acho que eu vou fazer uma live à noite pra gente tomar com vinho, vamos. Uma coisa legal que a gente pode fazer, que vocês podem pensar quais são as ideias do mercado que todo mundo fala, todo mundo concorda, aquelas verdades absolutas do mercado. Listem aí. Eu vou falar uma aqui, Spinning Babies. Só vou deixar de dica, porque eu não vi ninguém ainda com coragem de fazer um post falando que mais ou menos esse negócio aí, tá? Não vou me delongar nesse assunto, mas é isso. Todo mundo acha Spinning Babies maravilhoso e paga uma grana violenta para um curso de um dia, né? Eu posso fazer um post que vai contra o senso comum, falando que eu acho que o papel da doula tá um pouco diferente disso, de conhecer os ligamentos da mulher. É super, né, um super posicionamento forte que vai muito contra. Adoro uma treta, né, Mariana? A Nara também. Aliás, eu e a Nara, a gente já tá, faz tempo para falar disso daí. Livre demanda eterna. O que é livre demanda? Eu acho que esse assunto da livre demanda, para mim, foi tão libertador, porque eu fiquei tanto tempo achando que livre demanda era dar o peito para a criança sempre que ela quisesse. Gente, precisa falar que livre demanda não é deixar a criança escolher quando ela quer mamar a vida inteira, até 5 anos de idade. Não é. Enfim, altos papos. Vamos lá. Então, a gente falou de recriminar uma ideia. A gente falou de ir contra o senso comum. É um outro tipo. Falar sobre a sua causa. Falar sobre a sua causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua bandeira? Levante a sua bandeira e deixe claro qual é a sua bandeira. Então, isso também está muito relacionado ao objetivo de posicionamento. Nath, penso muito nisso. Até pensando em fazer faculdade de fisioterapia. Pois é, cara, não sei. Eu acho que quanto mais a gente pensa no ligamento lá dentro da mulher, a gente deixa de olhar olho no olho e sentir qual que é a verdade dela, sabe? O papel da doula é conexão, é entrega, é olho no olho, é ser humano, é coração, não é ligamento. Eu acho que é bom saber, acho importante saber, ter uma ideia geral, né? Mas a gente está entrando nesse tecnicismo louco que a sociedade moderna faz com que os profissionais entrem. Nesse tecnicismo de ter que saber tudo tecnicamente, de ficar se aprofundando em especialidades da especialidade, da especialidade, da especialidade, e nisso a gente deixa de ver o ser integral. E eu acho que o fundamento do trabalho da doula é ver o ser humano integralmente. Pronto, falei, estava aqui, ó. Continuando. Documenta a sua jornada. Gente, documentar a jornada é tão poderoso que também está relacionado ao objetivo de conexão, porque você e identificação, porque você mostra que você já vivenciou aquilo. Você mostra que você passou por aquilo. Você mostra que você passou por aqueles desafios e você encontrou formas de superar esses desafios e você agora pode ajudar outras mulheres a superar esses desafios também. Então, contar sobre a sua jornada de maternidade, a sua jornada de amamentação, ou se você não teve um filho, você pode contar sobre a sua história de doula desde que você começou, as suas inseguranças quando não tinha experiência, tudo que você adquiriu a partir da experiência e da vivência com essas mulheres, com a proximidade dessas mulheres, contar a jornada. Quem era a doula, quem é a profissional do começo de carreira e quem é você agora? Quais foram os desafios que você vivenciou? Por que agora você já se sente mais pronta e mais fortalecida para entregar o seu trabalho? Então, contar a gente chama isso de documentar a jornada, que é ir contando diariamente. Gente, descobri isso, gente, estou fazendo esse curso, agora eu passei por tal coisa, nossa, eu passei por um desafio muito louco num parto, aconteceu assim, assim, assim. Então, documentar, mostrar com verdade o que é o seu dia a dia, mostrar com verdade os seus desafios e os seus
e as suas vitórias, né? Isso é muito poderoso para tudo. Isso gera engajamento, isso gera conexão e identidade, isso gera autoridade, isso serve para vários dos objetivos que a gente tem de posts. Apontar dores. Apontar dores é um pouco daquilo que eu falei, né? Aliás, é bem daquilo que eu falei lá, de chegar lá e dar aquela cutucadinha, falar, amiga, você tem certeza que você vai ficar deixando seu filho mamar no seu peito, sem colocar limite, sem colocar regra? Cadê a mulher por trás dessas tetas? Você tá feliz com essa relação? Você se lembra que toda relação precisa ter duas pessoas felizes para que a relação seja saudável? Você tá feliz? Sabe? Tô dando uma cutucadinha, né? Porque livre demanda não precisa ser disponibilidade total para criança. Isso nem é saudável, né? Nem para criança e nem para gente. E aí, como é que tá sendo essa livre demanda aí para você que tá amamentando depois dos 2 anos? Puxa, conversa. A gente fala muito de amamentação para bebezinho, mas a gente não fala muito de amamentação para depois de 1 ano e meio, 1 ano e meio, 2, sei lá. Né? Então dá para trazer essa conversa, lembrando, tem que ser a sua verdade, tem que estar conectado com você, com o que você acredita. Se você realmente acredita nisso, você pode levantar essa bandeira, você pode apontar, você pode dar essa cutucada e trazer reflexão. Né? E sustentar isso, se realmente for a sua verdade, você vai sustentar. E vai ter gente que vai chamar você de louca, vai falar que não tem nada a ver, que isso é um absurdo. E você vai falar, ok, é só o seu posicionamento. Existem quantos bilhões de pessoas no mundo, cada uma com o seu posicionamento. A gente não precisa ficar copiando todo mundo, não precisa ficar seguindo as regras do mercado ou as regras do nosso universo. A gente pode, aliás, o que é mais poderoso é conectar com o que a gente acredita, com o que a gente entende de verdade, né? Quem se conectar, quem se identificar, vai ficar. Quem não se identificar, vai sair fora, vai procurar outra profissional e é ótimo, porque é justamente isso que a gente quer, não é? Vamos lá. Inspire e conecta é outro tipo de post. O que inspira e o que conecta, já falamos sobre isso. Que mostra soluções. Então, isso é muito legal. Post que mostra soluções. Isso é ótimo. Então, que está relacionado às pequenas vitórias. Então, se você tá com essa dificuldade de, não sei, gente, coloquem exemplos aí, vai. Sei lá, vou usar óleos essenciais agora. Tá difícil de relaxar à noite? Pinga uma gota de óleo essencial de lavanda no seu travesseiro. Ou faz um escalda-pés à noite. Você sabe dos benefícios do escalda-pés para relaxar à noite, para ajudar a dormir bem? Faz um escalda-pés. Então você oferece uma pequena solução para um problema que você identifica que a sua audiência tem. E já tá ficando friozinho. Incentiva a conversa, é aquele lá de criar engajamento. Plantar uma ideia esse que traz essa reflexão, né? Gente, existe uma coisa chamada slow marketing. A gente vai fazer nosso trabalho, a gente vai divulgar nosso trabalho, mas a gente não precisa pirar e morrer. A gente vai fazer isso dentro do nosso tempo. Sabia que existe isso? Vamos aprender mais sobre isso? Olha, nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu estou plantando uma ideia em vocês. Isso, eu estou gerando uma reflexão. Estou fazendo vocês pensarem sobre o nível de ansiedade que vocês estão vivendo aí. Tentando atender as expectativas de si e do mercado. Não é? Deixa eu ver o que a Tati escreveu. Acho que também faz parte da nossa verdade mostrar quando a gente também muda de opinião. Super! Quando de repente vamos nos abrindo, podemos mostrar esse crescimento, esse novo posicionamento. E isso daí tem tudo a ver com aquele texto que eu escrevi, que eu vou publicar logo mais lá na Mátria, na Clínica Mátria, que eu falo sobre meu processo de amamentação. De como eu me entreguei totalmente, eu era dessas que estava totalmente disponível para o meu filho o tempo inteiro, e como isso não me fez bem. Como eu me anulei, como eu fiquei com 45 quilos, como eu deixei de existir, porque eu só tinha olhos para o meu filho, eu me anulei completamente. Então hoje eu levanto a bandeira de mulheres, não se abandonem. Para a relação ser saudável, os dois têm que estar bem. Eu levanto essa bandeira com todas as minhas unhas hoje, porque eu passei por esse processo doloroso. E hoje eu vejo que não precisava ter sido assim. Né? Então, acho que é muito poderoso a gente mostrar que mudou de opinião, que amadureceu, que viu de outra forma, que aprendeu com outras pessoas. Gente, isso é lindo.
Mostrar resultados e conquistas é um outro tipo de post, então vocês podem mostrar o que vocês aprenderam em uma vivência com uma cliente, vocês podem mostrar o que aprenderam num curso ou o que conseguiram fazer que nunca tinham conseguido fazer antes, enfim, mostrar as vitórias, mostrar as conquistas de vocês. Até mesmo agora na pandemia, né, vocês podem falar que está dando super certo o atendimento online. Olha, eu estou conseguindo, estou fazendo meus atendimentos. Eu fiz um post sobre isso um tempo atrás, falando inclusive da Marine, não sei se ela está aqui ainda. Eu fiz a preparação perinatal, preparação de parto com ela, e ela foi para Santa Casa sem mim. E ela pariu sem dolo e pariu lindamente. E depois eu fiz um post sobre isso de, nossa, como foi difícil para mim não estar lá com ela, mas como eu fiquei feliz em ver que funcionou, que esse trabalho deu certo, que foi lindo. A gente fez uma preparação de parto linda e ela foi para o hospital e ela pariu, ela ganhou o nenê dela. Então eu comemorei essa vitória. Foi uma vitória para mim também como profissional, assim como foi para ela também. Outro tipo, gerar desejo, né? E inspirar, então aquelas fotos maravilhosas de parto, por exemplo, aquilo gera um super desejo para as mulheres de, nossa, eu quero ter um parto desse, né? Então, muitas imagens, né? Imagens intensas, imagens fortes, geram muita inspiração. Ou se a gente quer falar de um outro assunto, mudando um pouco, eu posso mostrar aqui que eu moro em Ubatuba, eu posso mostrar que meu filho cresce na praia, eu vou inspirar vocês a buscarem uma vida mais saudável, a de repente mudar para a praia, enfim, se conectar mais com a natureza, né? Eu posso mostrar as minhas plantas, as minhas ervas, e vocês podem de repente começar a ter vontade de cultivar suas plantas e suas ervas na casa de vocês também. Então, inspiração, né? Aquilo que a gente gera um desejo, inspira as pessoas. É isso, gente. Vocês estão percebendo a quantidade de tipos de posts que a gente pode fazer? Quando a gente para e pensa no que a gente quer, né? Recapitulando, eu sei o que a minha audiência quer, eu vou pensar no objetivo que eu quero desse post, o que eu quero movimentar ali no meu Instagram, e a partir do que eu tenho de objetivo, eu vou decidir que tipo de post eu vou fazer. Só depois disso tudo, só depois de pensar nisso, que eu vou pensar no formato, que é o terceiro ponto da nossa criação de conteúdo, que é o formato. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou passar para o 3, então, que é o formato. A gente tem 15 minutos, mas está tudo bem. Marine. Alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, a gente vai passar para o formato de conteúdo. Quais são os formatos de conteúdo? Estão prontas aí para escrever? Enquete, que são as enquetes que a gente faz lá nos stories. Vídeo longo. Vídeo curto. Listas. Carrossel. Texto. Imagem. Infográfico. Perguntas. Caixa de perguntas. E lives. Todos esses são formatos. Quando o público não participa das enquetes? Bom, se o seu público ainda não participa das enquetes, é porque ele não está aquecido nesse engajamento, não está acostumado a responder suas perguntas. Então, primeiro, você precisa ser consistente, fazer sempre perguntas, todos os dias fazer perguntas, né? Não aparecer uma vez por semana fazendo uma pergunta, e fica mais difícil. Se você já tem feito isso, se você tem feito mais, se você tem mais consistência, continuidade no seu trabalho, você faz, em vez da caixinha de pergunta, você faz a enquete com sim ou não, que é mais fácil das pessoas responderem. Então, você quer um conteúdo, você quer que eu fale sobre gestação ou puerpério? Aí você escreve lá, gestação e puerpério, e as pessoas clicam em um em outro. Geralmente, esses as pessoas tendem a responder porque é mais fácil, é só dar um toque e é mais fácil. Agora, e aí você continua fazendo as caixinhas de perguntas. Se as pessoas não respondem nas caixinhas, você pode colocar a resposta.
Tadã! E isso não é uma mentira, você não vai estar mentindo, enganando as pessoas. Você está educando a sua audiência de que ela pode perguntar e de que você vai responder, e as pessoas até entendem que tipo de resposta dá. Às vezes as pessoas nem sabem o que responder. Por exemplo, eu entrei num Instagram de uma pessoa que me perguntou justamente isso, uma nutricionista. E aí tava lá, a caixinha. Oi, eu queria saber do que vocês querem que eu fale. Gente, eu não tenho a menor ideia do que eu quero saber, do que eu quero que ela fale. Eu não sei qual que é o foco dela, se ela fala para gestante, se ela era fisioterapeuta. Eu não sei se ela fala com gestante, se ela fala com idoso, se ela fala de dor crônica. Como assim, o que eu quero saber? Eu não sei responder, eu não saberia responder. Então, eu não respondo nada. Por isso é mais fácil ir naquelas perguntas de sim ou não e de escolher, porque você já dá a resposta. O que você quer? Tá. E a pessoa já vai na resposta, fica mais claro o entendimento. Agora, se você vai lá na caixinha, você não teve nenhuma resposta, e você lá, do que você quer que eu responda? Qualquer pergunta, e você mesma responde, e aí você posta a sua resposta, né, que seria uma pergunta, e você faz a resposta. Às vezes, a partir dessa resposta, as pessoas começam a perguntar. Porque fala, tá, entendi, é isso. Putz, é verdade, isso é uma coisa que eu quero saber também. E aí isso vai movimentando, isso vai fazendo com que as pessoas se sintam encorajadas a perguntar e até mesmo percebam o que elas querem saber. Porque é difícil de saber logo de cara. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. A Nath. Se você não está tendo a resposta, de repente precisa ver se está atingindo a sua persona mesmo, se relacionando com ela. Sim, exatamente, tem que se relacionar, tem que conversar. Pensa que quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, a gente não sai perguntando coisas íntimas. Primeiro, né, se conhecem, criam um relacionamento, intimidade, aí sim se aprofunda. É isso aí. Por isso que é legal fazer as caixinhas para a pessoa ir no sim ou não, que é mais fácil, é mais superficial. E aí você vai colocando as caixinhas no meio dessas enquetes e você mesma responde as caixinhas e você vai gerando assunto a partir dessa movimentação. Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre algum dos formatos de conteúdo que eu falei? Enquete, vídeo longo, listas, carrossel, texto, imagem, infográfico, pergunta, vídeo curto, caixa de perguntas, lives. Essa de perguntas é legal fazer um post com uma pergunta. Você, faz uma pergunta no post, uma frase. Ela é super de engajamento, né? Ela tá chamando para o engajamento. Aí você faz um texto reforçando, aprofundando um pouco essa pergunta, dizendo ali o porquê que você quer saber e espera as pessoas responderem. E, gente, às vezes as pessoas não respondem. Às vezes a gente ainda não tem um público engajado, a gente não tem um público aquecido, isso é natural, é com o tempo que a gente vai construindo isso. Mas é uma construção, com o tempo as pessoas vão se envolvendo, a gente precisa ter paciência e, acima de tudo, consistência. Se vocês estabelecerem o seu ritmo saudável, né, qual é o seu ritmo saudável no Instagram? É um post por dia? É um post dia sim, dia não? 2 por semana? 3 por semana? Beleza, vamos estabelecer então 3 por semana, 2 por semana, é isso que você consegue? Então mantém isso, usa mais os stories, faz lá os videozinhos nos stories, que é uma coisa mais rápida, para manter isso vivo, para manter alimentado e seguir nessa construção, né? Para que você tenha essa sensação de que está caminhando. Mas é super natural, tem post que eu faço que flopa, que não vem resposta nenhuma, que ninguém responde, que ninguém se conecta e tudo bem. Isso é mais um elemento para você perceber que, putz, isso daqui não funciona muito bem. Né? Então é bom, na verdade, porque você vai aprendendo o que funciona e o que não funciona para sua audiência. Eu não estou falando muito de persona agora, porque depois eu vou fazer uma live só de persona, tá bom? Para a gente aprender a construir a nossa. Nara, oiê! Nara, a gente está falando de construção de conteúdo, de criação de conteúdo, mas com muita tranquilidade, no nosso ritmo, no nosso tempo. Então eu vou dar uma resumida. Lá em cima, nós sabemos o que a nossa audiência quer, ou nós vamos investigar, nós vamos fazer uma pesquisa sobre o que a nossa audiência quer. A gente vai identificar qual é o objetivo, qual é o tema, do que a gente quer falar e o que a gente quer causar com isso que a gente vai falar. E aí a gente vai escolher o
tipo de conteúdo, que são vários, eu falei a lista dos tipos de conteúdo, e aí a gente vai escolher o formato de conteúdo para fazer esse post. Só depois disso, decidido, que a gente vai para o Canva. Vocês percebem a diferença? É muito diferente a gente fazer um trabalho de planejamento, de observação, de conexão, de respiração antes, para daí a gente vai para o Canva e falar, beleza, então a minha audiência quer saber sobre amamentação nos primeiros dias, eu quero falar sobre pega, e o meu objetivo é gerar engajamento. Então, eu vou fazer deixa eu ver que tipo de conteúdo que eu vou usar. Eu vou contar uma história, eu vou falar da dificuldade que eu tive com a pega do meu filho e o que me serviu, o que me ajudou para resolver esse problema. Então, com isso, eu vou, além de gerar o engajamento, eu vou gerar conexão também. E que formato de conteúdo eu vou usar? Eu vou usar uma imagem, eu vou colocar uma foto do meu filho, minha foto minha com o meu filho, eu dando mamar para ele nos primeiros dias, porque a foto minha com o meu filho vai gerar uma super conexão, eu vou contar dessa dificuldade que eu tive e eu vou perguntar qual foi o desafio delas nos primeiros dias de bebê, se tiveram dificuldade com a pega também. Então eu consegui gerar engajamento e gerar conexão. E aí eu abro o meu Canva e eu já sei a foto que eu vou usar, porque já veio na minha cabeça a foto que eu vou usar. Eu já tenho ideia do texto que eu vou construir e a coisa já está muito mais formatada na minha cabeça. E aí a gente vai para essa quarta etapa da criação de conteúdo, que é a arte e a programação. Aí a gente vai lá para o Canva, a gente vai sentar e a gente vai fazer o nosso post. O que eu digo para vocês sobre Canva? Já pensou num post, Nath? Que legal. O que eu digo para vocês? Simplifiquem, simplifiquem. A gente não é designer, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes, tá? Regrinhas básicas de identidade visual. Escolham 3 fontes e usem sempre as mesmas fontes. Não fica mudando de fonte. Escolham 4, 5 cores, no máximo. Usem sempre as mesmas cores, porque isso ajuda a criar identificação com o seu conteúdo. Quando chega lá no feed um post com aquela cor, com aquela fonte, eu já sei de quem é. E aí eu paro porque eu sei que é uma pessoa que eu gosto, é um conteúdo que eu gosto, então eu vou lá dar uma olhada. Se a gente mudar sempre, se for sempre diferente, cada hora uma fonte, cada hora uma cor, as pessoas nunca vão perceber que é seu conteúdo, não vão criar essa identificação com você, de bater o olho e já saber quem é. Então, escolham umas 3 fontes, 2 fontes, para mim é suficiente. 5 cores, suficiente. No meu caso, eu escolhi 5 cores e eu estou trabalhando só com 2, 3 no máximo. De vez em quando eu coloco uma terceira, mas eu estou trabalhando muito com 2 cores porque eu acho que é o que está funcionando para mim. Então, cuidem disso. E simplifiquem. É uma imagem e uma frase no post. Não precisa ser cheio de elementos, cheio de rococó, porque isso polui e faz com que você, não só polui, mas faz com que vocês percam muito mais tempo no Canvas. Fica lá quebrando a cabeça, porque a bolinha tá aqui, a bolinha tá lá, coloca o risquinho aqui, o tracinho ali, a foto aqui, o fundo. Gente, simplifiquem. Com o tempo a gente vai pegando a manha e vai conseguindo fazer coisas mais complexas. Mas o Canva não pode ser mais um gerador de ansiedade, não pode ser mais um gerador de paralisia. Vai lá, se a ideia foi essa de, putz, eu vou falar sobre a pega do meu filho, já veio a foto na cabeça, coloca só a foto chapadona. Pronto. Coloca a foto chapadona, puxa uma frase e coloca, meu desafio de pega. Pronto, uma frase e uma foto. Carol, nossa, eu fico horas no tapa quadro. Chega a ser sofrido escolher imagens que conversem com o restante. É isso, então,
Tenta fazer esse caminho da construção da ideia, do conceito, do objetivo do tema. Quando você chegar lá, a gente acaba quebrando a cabeça um pouco mesmo. Abre lá os seus bancos de imagens e dê uma fuçada, faz uma pesquisa rápida, porque quando a gente tem essa ideia construída na cabeça, a gente já tem a ideia da foto, né? Haja lavanda, é verdade. Já vem a ideia da foto. Então, se eu estou fazendo um post sobre ansiedade, se eu quero falar sobre ansiedade, talvez eu procure uma foto de uma paisagem para causar o efeito contrário, sabe? Para trazer relaxamento. Talvez uma foto bem simples, uma mesa vazia, sei lá. Eu usei até essa imagem um tempo atrás. Simplicidade. Então, tentem não ficar quebrando muito a cabeça com isso. Se for difícil achar uma foto, use uma frase forte, uma pergunta, mas tenha uma regra básica, carreguem com vocês, que dá para ser simples, dá para simplificar. Não precisa ficar fazendo a coisa muito louca, porque não vai adiantar. E aí vai travar nessa parte. E deixem templates prontos no Canva. Então, você pode deixar um template pronto, que é onde você coloca frases. Então, você deixa sempre com o mesmo fundo da cor. Ali a fonte, escreve lá, blá, blá, blá. E você já vai ter aquele template pronto. Escolhe um outro post, deixa um outro template pronto com um espaço para foto e um espaço para frase. Porque daí você sempre vai usar, quando você quiser usar frases e uma frase e uma foto, tem ali um modelinho pronto para você se basear. Quando você faz um carrossel, e aí deixa sua logo já prontinha, deixa suas coisas ali prontinhas, porque daí fica mais fácil, né? Você já vai direto no que já está pronto, não precisa começar do zero. Suas fotos são demais, Ma, eu também apanho nessa parte das fotos. Gente, procurem fotos no Pinterest. Entrem no Pinterest e façam uma busca lá. Mulheres, amor próprio. Procurem, vocês vão ver que tem altas fotos lindas. E também eu gosto bastante do Unsplash, que é um banco de imagens gratuito. Depois eu passo para vocês, se vocês não lembrarem. Se eu não lembrar, depois vocês me pedem. E aí, a gente com esse post pronto, a gente pode usar o estúdio de criação, né? Que é aquele estúdio de criação que eu já falei para vocês, que dá para programar o post, é gratuito. Marine, o Canva que eu estou falando não é no Instagram. Você usa no computador, coloca canva.com e é um programinha de design, de templates para o Instagram. Na verdade, tem de tudo. Dá para fazer tem de tudo. Qualquer tipo de material você pode fazer. Material de apresentação, cartão de visita, post para Instagram, post para Facebook, tudo. Tem tudo lá, modelinhos prontos. Unsplash é bom, comecei a usar graças a você. Ai, que legal, que bom saber, Marine. É muito bom. E façam a programação, né? Se vocês conseguirem fazer pelo menos 3 posts, se vocês conseguirem usar um dia para fazer 3 posts, um dia para estabelecer se vocês pegarem a prática de sempre anotando essas ideias, o que a audiência está falando, qual o objetivo, vocês vão conseguir e ter essa listinha de tipos e formatos, vocês conseguem ir bem mais rápido. Eu vou fazer isso, isso, isso. Gente, está faltando 2 minutos para terminar a live. Vocês querem que eu volte? Eu acho que eu vou finalizar para a gente poder descansar. Eu ainda estou na etapa de criar a página no Instagram. Bem slow, mas estou adorando a live e a sua página. Ah, é legal, é uma delícia criar página. Começar do zero é uma delícia. Bom, tá acabando essa live, eu vou deixar ela finalizar mesmo, a gente vai continuar outro dia. Porque a finalização é essa. Tentem estabelecer um dia para sentar e organizar essas ideias com tranquilidade, escrever esses temas, tipos e formatos com tranquilidade. Aí vocês escolhem um outro dia para montar os posts e programa. Se vocês fizerem 3 posts, vocês vão programar segunda, quarta e sexta e vocês já tá pronto, tem postagem para semana. Acabou. Tá? Tento fugir um pouco do que todo mundo está falando. É isso, gente. Tem que fugir do que todo mundo está falando. Vai lá dentro, se conecta com a sua verdade, fala o que te faz sentido. E quanto mais a gente se organiza esse programa, mais a gente se libera da ansiedade, porque a gente vê que consegue colocar começo, meio e fim, consegue finalizar. Igual a gente que está finalizando agora também.
Que app eu uso para programar os posts? Estúdio de criação, do próprio Facebook. Procura lá no computador, que é no computador mesmo, não no celular. Estúdio de criação. Me pede o link que eu mando pelo direct, se você quiser. Gente, não temos tempo nem para perguntas, porque vai acabar a live, infelizmente. Então, se vocês tiverem perguntas, me mandem no direct, em comentários. Eu vou fazer um post agora, logo na sequência, porque eu quero saber qual foi o melhor insight que vocês tiveram dessa live.